amiguinhos, tudo bem? Meu nome é Jota, eu sou autor e ilustrador e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a história do livro. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, O Mágico de Oz, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Pequeno Príncipe, Dom Quixote. Contos de fada, os contos de terror, aventuras e mais aventuras são encontradas nos livros. O livro é uma das mais revolucionárias invenções da humanidade. Mas, como surgiu o livro? Esta é uma história de muitas páginas. Na pré-história, o homem se comunicava através de desenhos feitos nas paredes das cavernas. Através desses desenhos, trocavam mensagens, passavam ideias e transmitiam desejos e necessidades. Porém, ainda não era um tipo de escrita como vemos hoje, pois os símbolos não tinham padrão e nem eram organizados. Foi somente na antiga Mesopotâmia que a escrita foi elaborada e criada. Por volta de 4.000 anos a.C., os sumérios a desenvolveram usando placas de barro onde faziam símbolos. Muito do que sabemos hoje sobre esse período da história devemos às placas de argila como registros cotidianos daquela época. Os egípcios antigos também desenvolveram a escrita quase na mesma época em que os sumérios. Sejam simplesmente gravados nas pedras, ou brilhantemente coloridos e até revestidos de ouro, os hieróglifos eram encontrados por todo o Antigo Egito. As paredes internas das pirâmides eram repletas de textos que falavam sobre a vida dos faraós, rezas e mensagens para espantar os possíveis saqueadores. Antes da invenção do papel, o homem usava diversas formas para se expressar através da escrita. Na Índia, usavam as folhas de palmeiras. Na China, escrevia-se em conchas e em cascos de tartaruga. Os esquimós utilizavam dentes de foca e ossos de baleia. As matérias-primas mais famosas e próximas do papel foram o papiro e o pergaminho. O papiro foi inventado pelos egípcios e, apesar de sua fragilidade, milhares de documentos em papiro chegaram até nós. O pergaminho era muito mais resistente, pois era feito de pele de animal, geralmente carneiro, bezerro ou cabra, e tinha um custo muito elevado. Os chineses foram os primeiros a fabricarem o papel como o atual, começando a produção a partir de fibras de bambu e da seda. O acúmulo de conhecimentos levou ao surgimento do livro. Por muitos e muito tempo, este constituiu obra de arte, executado à mão. Era escrito por copistas sobre papéis, com vinhetas, cabeçalhos e margens ricamente ilustrados. Até o século XV, saber ler e escrever era um privilégio. O livro servia exclusivamente a uma pequena minoria de sábios e estudiosos que tinham acesso às bibliotecas cheias de manuscritos. As pessoas mais simples ficavam pensando: puxa, como eles são inteligentes! É por isso que ocupam os melhores cargos. Naquela época, copiar um livro dava um trabalho enorme. Levava tanto, mas tanto tempo, que só os monges nos conventos podiam passar dias executando essa tarefa. Por isso, os assuntos das obras eram quase sempre religiosos. Somente depois, com a invenção da prensa tipográfica, é que as informações e o conhecimento começaram a ser divulgados mais facilmente. A história da impressão sobre o papel começou na China. Os chineses sabiam fabricar papel, tinta e usar placas de mármore com o texto entalhado como matriz. 4 séculos depois, o mármore foi trocado por um material mais fácil de ser trabalhado, o bloco de madeira. Os mais antigos textos impressos que se conhecem são orações budistas. Foram feitos no Japão entre os anos 764 e 770. O primeiro livro propriamente dito de que se tem notícia apareceu na China em 868. Tal quais os chineses, a Europa já conhecia no princípio do século XV o papel, a tinta e a matriz. Faltava apenas uma ideia, por assim dizer, luminosa, que juntasse isso tudo num só equipamento. É quando entra em cena Johannes Gutenberg, o ourives culto e curioso. Gutenberg nasceu no coração da Alemanha entre 1395 e 1400, às margens do rio Reno, em Mainz.
Interessado pela ciência e pelas artes, Gutenberg gostava também de pedras preciosas. Por isso, tornou-se joalheiro e ourives. Gutenberg fazia joias finas, mas não podia fazer o que adorava: ler e estudar. Os livros confeccionados à mão eram caros demais e Gutenberg não tinha condições de pagar por eles. Apesar de não ter dinheiro, Gutenberg não se conformava e imaginava um meio de produzir grandes quantidades de livros de forma muito mais rápida, para que qualquer pessoa alfabetizada pudesse ler sobre qualquer assunto. A impressão propriamente dita já existia. Ele só teve de usar a cabeça para juntar várias técnicas e criar uma máquina que fizesse várias cópias rapidamente. Gutenberg adaptou uma prensa que servia para produzir vinhos numa máquina de imprimir. O mecanismo consistia em um suporte fixo e uma parte superior móvel em forma de parafuso. A forma com os tipos unidos era colocada sobre o suporte, recebia uma camada de tinta e por cima a folha de papel. A parte superior era depois movida para baixo, pressionando o papel contra os tipos. Estava criada a impressão tipográfica, uma tecnologia que sobreviveria com poucas modificações até o século XIX. Quando o livro começou a ser utilizado como meio de divulgação, o conhecimento passou a significar uma conquista para o homem, que, segundo se acreditava, poderia melhorar socialmente se lesse. Muitas pessoas começaram a ler na França e na Inglaterra, onde alguns editores passaram a produzir a preços baixos obras completas de autores famosos. Entretanto, na maioria dos outros países não houve nenhuma grande modificação no número de leitores até o fim da Primeira Guerra Mundial, quando surgiram as primeiras grandes tiragens de livros, principalmente romances, novelas e textos didáticos. E hoje em dia, como é feito o livro? Tudo começa com o escritor, também chamado de autor, e seu bloco de anotações onde escreve suas ideias, pesquisa e elabora a história. É um trabalho que exige tempo e dedicação para criar os personagens onde eles moram, o que eles fazem, sentem, pensam e tudo o que acontece com eles. Depois de tudo digitalizado no computador e impresso, ele leva seu texto para uma editora. Quando a editora aprova a história, vários profissionais entram em ação. O diretor de arte, o designer, o revisor de texto, o ilustrador e o diagramador. Todos esses antes do livro ir para a gráfica. O diretor de arte é aquele que acompanha toda a produção do livro, analisando todas as fases do processo, orientando sua equipe. O designer é o criador do projeto gráfico do livro. Ele cria desde a capa, as páginas aonde vão o texto e as ilustrações, até o formato do livro com a quantidade de folhas e o papel que será usado na impressão. O revisor de texto é quem confere o texto do autor para que o livro saia da editora sem erros de gramática, ortografia, falta de clareza ou imprecisão de estilo. O ilustrador é quem faz as imagens do livro. Ele recebe o texto revisado junto com o projeto gráfico e cria os desenhos conforme a interpretação que ele faz da história. O ilustrador é um grande parceiro do escritor, pois suas ilustrações ajudam o leitor a imaginar o mundo mágico e colorido que o autor criou para a história. Por fim, temos o diagramador. Ele pega o projeto gráfico do livro, junta com o texto e as ilustrações e deixa tudo montado, página por página, para o livro ser impresso na gráfica. Quando chega à gráfica, é que o livro toma forma de fato. Para entendermos um pouco melhor o processo de impressão, precisamos saber que são usados apenas 4 cores para imprimir o livro: o amarelo, o azul, o magenta, que é o vermelho gráfico, e mais o preto.
O amarelo, o azul e o magenta são as famosas cores primárias que, quando misturadas junto com o preto e o branco do papel, formam todas as outras cores. A máquina de impressão usa a ideia de Gutenberg carimbando minúsculas bolinhas no papel. Por exemplo, quando vemos uma cor verde no livro, se olharmos com uma lupa, na verdade são bolinhas azuis e amarelas bem perto umas das outras, que, visto de longe, criam a ilusão da cor verde. A primeira coisa que é feita na gráfica depois que o livro chega é a montagem do fotolito. O fotolito é um acetato, um plástico transparente que funciona como negativo de uma foto. O montador organiza página por página do livro conforme o tipo de impressão e montagem nas máquinas. É feito o negativo de cada cor que compõe o livro. Depois o fotolito é revelado em 4 chapas, uma para cada cor, que irão para as máquinas de impressão. Essas chapas são como carimbos de minúsculas bolinhas. As chapas são colocadas na máquina em rolos onde receberão as tintas para imprimir. O papel já vai cortado no tamanho certo para impressão. Depois de impresso, o livro vai para outra parte da máquina, onde ele será montado. Lá, ele vai ser dobrado e, junto com a capa, dependendo do acabamento, será grampeado, colado, costurado ou furado para receber espiral. Também existem livros especiais com dobraduras de todos os tipos que chamamos de livros brinquedos. Outros são feitos no sistema Braille. Alguns livros editados em Braille trazem as ilustrações pontilhadas em relevo para que o deficiente visual possa tocá-las com os dedos e enxergar com os olhos do coração. Enquanto o livro é produzido na gráfica, a equipe de marketing da editora faz todo um trabalho de divulgação do livro nas escolas, livrarias e nos meios de comunicação. Finalmente, vem o pessoal da distribuição, que leva os livros para todos os cantos do Brasil e do mundo se for preciso. Com a tecnologia de hoje, já é possível fazer um lançamento de um livro no mundo todo ao mesmo tempo. Por falar em tecnologia, o poder de comunicação do ser humano aumentou muito nos últimos anos. Surgiu o telégrafo, o rádio, o telefone, a televisão, o computador. O homem deixou de se comunicar através de desenhos em cavernas para se comunicar através de satélites no espaço. O conteúdo do livro já não está apenas no papel ou através do sistema Braille. Estão nas telas do cinema, no teatro, na televisão, no rádio e em todas as mídias que a tecnologia inventar. Isso quer dizer que a história do livro está acabando? Não, de jeito nenhum. Do mesmo jeito que a história do rádio não acabou quando chegou a televisão e do mesmo jeito que a história da televisão não acabou quando chegou o computador, o livro vai continuar escrevendo a sua história. Até hoje, encontramos jovens que passam suas mensagens desenhando e pintando em paredes através de grafites. O livro é um dos mais prazerosos meios de se passar um conteúdo e continuará sendo o celeiro de muitas mentes brilhantes que, com sua magia, continuarão escrevendo e nos enchendo de sonhos e fantasias num mundo onde ainda vão surgir outros: Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, O Mágico de Oz, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Pequeno Príncipe, Dom Quixote. É isso aí, amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa história e tenham percebido como o conhecimento, através de mensagens escritas, desenhadas, vistas, ouvidas e sentidas, vem transformando a humanidade. Tchau e até a próxima, pessoal!